Olá, pessoal. A gente está aqui hoje muito feliz, né? Com a realização de um sonho, né? Um sonho onde a gente está trazendo aos nossos seguidores nas mídias sociais podcast da Vital Pet. Então, a gente está trazendo, na verdade, fomentando assuntos do dia a dia que vão engrandecer o seu relacionamento com os seus animais, né? Onde a gente vai trazer muitos convidados da área pet, profissionais que vão estar dando dicas maravilhosas, vão estar no dia a dia do que acontece com o seu animalzinho, né? Às vezes a gente tem um animalzinho e precisa de algum atendimento, a gente fica sem saber para onde que vai, e com certeza com os profissionais que a gente vai trazer para cá, para esse encontro, vocês vão ficar realmente mais tranquilos no cuidado do pet. E além disso, também, com muito prazer, a gente vai chamar você, né, que tem um pet, para vir para cá contar a sua história, contar algo que aconteceu que você marcou sua vida, né, porque os pets hoje estão nos nossos lares e marcam bastante a nossa existência, com vários acontecimentos, né, para fazer com que você se sinta mais humano nesse dia a dia, esse corre-corre incrível que é as nossas vidas. E eu trouxe também aqui, em primeiro momento, né, muito feliz, o meu sócio. Que não seja só no primeiro momento. O meu sócio, né, que é o Joaquim Pamponé, esse cara incrível, que está sempre trazendo algo nos bastidores. Chegando dia dos namorados, já começa. Quero um presentinho, quero um presentinho. Então, te dou... Os elogios, né? Eu estou entendendo as segundas intenções aqui. Trago aqui o Joaquim hoje para a gente contar um pouco da história da Vital Pet, na verdade, né? Como que foi que ela apareceu nas nossas vidas. Acho que a gente nasce nessa vida com um propósito, né? E quando a gente faz aquilo que vem do coração, que acontece de uma forma espontânea, que isso tem frutos e que hoje é uma empresa que a gente solidifica muitos pets, né? Cuida muitos pets. Então, é algo que realmente dá para a gente um prazer imenso. Então, gostaria que Joaquim falasse um pouco, se apresentasse para a gente, porque isso aqui é um sonho que a gente traz para vocês também conviverem conosco. A ideia, pessoal, é justamente essa, a gente trazer aqui um pouco da nossa história, e a gente andava pensando de como humanizar um pouco mais assim, a nossa comunicação, trazer um pouco o nosso dia a dia para vocês e vice-versa, como a Mônica colocou. Então, a ideia está se concretizando, está se iniciando hoje, né, que é justamente fazer um podcast para trazer aqui convidados, especialistas, de maneira geral, do mundo pet, aproximar esse mundo de vocês estarem mais familiarizados com esse mundo, e também muitas histórias, né, de clientes, de amigos com pet, e afinal o pet cada vez mais é um ente querido, né, um filho ou uma filha nossa, e que a gente tem tanto carinho, tanto amor. Então, a ideia básica é essa, a gente trazer de uma maneira mais informal, uma maneira mais tranquila, no nosso canal, essas histórias, por que não dizer também, né, esse entretenimento, né, e a gente conversar um pouco sobre todo esse universo pet que só cresce no nosso dia a dia. Então, assim, mas assim, antes de mais nada, né, Mônica, a gente tem que contar um pouco da história da gente. De como começamos, né? Na verdade, assim, eu e Mônica nos conhecemos há 30 anos atrás, né? Nós garotos, eu um pouco mais garoto que ela, mas... E a gente vem trilhando esse caminho, somos, além de parceiros no trabalho, somos parceiros na vida também, pessoal. Então, nós trabalhamos, estamos em casa, temos nossa família e também trabalhamos juntos. Então, às vezes isso é um desafio muito grande, né? Quem está aí e tem uma sócia ou um sócio que é o marido ou a esposa sabe o que eu estou falando. Às vezes a gente confunde muito o que é relação entre dois com o trabalho, e a gente tem que saber separar muito bem essas coisas, senão a gente leva o trabalho para casa e não tem outra conversa senão o trabalho. Ou vice-versa. Ou vice-versa. E a gente não pode confundir o nosso dia a dia como casal, né, dentro da empresa. Então, a gente meio que, quando entra na empresa, parece ter um portal ali que a gente vira profissional e colega de trabalho.
E depois, quando sai dali, né, nos tornamos de novo marido e mulher, com todas as obrigações e satisfações inerentes a esse dia a dia, tá? Então foi isso, e eu, na verdade, assim, como é que a gente atuou, né? Como é que nasceu a Vitalpet, contar um pouco da história. Eu sou engenheiro de formação, engenheiro químico, trabalhei muitos anos, né, na engenharia, e quando foi por volta, assim, Mônica Veterinária, né? Eu fiz vários cursos na área de administração, de empresas, então tenho uma formação toda mais técnica nessa área, Mônica de veterinária. E quando a Mônica se formou em 2007 para 2008, a gente batia papo, a Mônica trabalhava em clínicas e tal, né, Mônica? E aí a Mônica fez assim, poxa, na verdade eu que provocava a Mônica. Mônica, será que não tem algo inovador que a gente possa abrir, fazer, empreender? Porque eu não quero ser, a gente não pode ser mais do mesmo na veterinária, né? Abrir uma clínica, né? Nada contra, excelente, é um excelente ramo da veterinária, abrir clínica ou abrir um pet shop, também não tenho nada contra, ó, fábrica de ração, ou medicamento. Sem eles não ia existir plano. Toda essa cadeia que já existia, a gente pensava de uma novidade, de uma coisa assim. E aí, numa conversa descontraída, eu digo, Mônica, o que é que você quer, né? O que é que você traz? A gente, naquele brainstorming, né? Assim, aí, como você, né, Mônica, todo veterinário que gosta muito de pet, né? Que é ligado ao pet, é aquele que resgata cães de rua, resgata gato de rua. Olha, lembra, quando eu conheci Joaquim, eu pensava assim, ele deve pensar que eu sou uma pessoa desequilibrada, né? Porque a gente estava assim, um exemplo mesmo, né? A gente estava indo para uma festa, e aí no meio da paralela, né? O cachorrinho atropelado, eu fiz, não, Ave Maria, o cachorro atropelado, e paramos tudo, pegamos o pet e demos o socorro, e esquecemos a festa. Então isso já vinha, né? Essa vontade de cuidar dos animais, de pegar cachorrinho de rua, de andar com o carro cheio de ração mesmo e não água. Sendo veterinário. Né? Mesmo eu sendo veterinária. Então eu disse, poxa, Mônica, você gosta tanto disso, por que não se aplica mais? E ele que, olha que coisa interessante, ele que me matriculou para fazer o vestibular para a veterinária. Então eu digo, meu Deus, vou fazer essa prova? Não, mas eu não quero estudar. Ele fez, não, mas você, de repente, você vai se encontrar. E foi assim, algo fantástico, gente. Quando a gente entrou, inclusive, foi a primeira turma, né, da Unime de Medicina Veterinária, não tinha nada, não tinha hospital, a gente ficava pegando os animaizinhos para cuidar na rua e fomos cuidando e aprendendo com eles, uma turma magnífica. Ela começou com quase 64 pessoas, formou 15, então foram aqueles 15 que realmente queriam, né? Fizeram por onde foi. Na engenharia também foi assim, né? Entraram 50 e saíram na minha turma, porque era formada por semestre, né? Saíram mais ou menos uns 15, 17, e na outra turma mais uns 15, saíram uns 30 dos 50. Os outros se perdem pelo caminho. E aí na graduação, né, de estagiando, eu falava assim para Joaquim, poxa, é realmente algo que uniu, né? Ao útil, ao agradável, né? Eu realmente me identifico. E vamos abrir um SUS, lembra? Eu quero abrir um SUS para a gente poder... A ideia foi essa, né? Vamos abrir um SUS. Eu quero um SUS veterinário. O que é SUS veterinário, Mônica? Ah, não, eu quero tratar dos animais, de todos os animais. Eu digo, e não tem custo isso? Olha, um dia, quando, enfim, a gente tiver muito dinheiro, Deus vai ajudar para isso, a gente pode até abrir um SUS veterinário, mas a gente tem que pegar essa ideia e transformar em algo que tenha um viés também financeiro. Para poder sua vontade e suas se ideias... unir, né, ao financeiro, né? E aí fomos à busca, né? Na época não tinha plano de saúde para animal aqui. Né? Por aqui, em Salvador não tinha. E aí ele, de novo, né, com aquele espírito de pesquisar, de trazer coisas, ele vai viajar. Quem é ele? Eu? Você. A gente vai viajar para buscar. Eu descobri alguns planos em São Paulo, se eu não me engano. Na verdade, assim, eu fiz eu explorei primeiro nos Estados Unidos, né? Assim, você tinha isso, gente, só para a gente trazer a data aqui, né? Isso foi em torno de 2010, tá? Então, 14 anos atrás. Então, eu comecei a pesquisar em 2010 planos de saúde, como é que funcionava o plano de saúde nos Estados Unidos. Bom, o berço de tudo, sempre são inovadores, muito mais do que o brasileiro. Vamos ver se tem lá? Vamos. E aí pesquisei e tinha.
né? Desde aquela época, o plano de saúde. Isso. E aí depois assim, pô, deve ter em algum lugar do Brasil. E comecei a pesquisar, tinha um no Rio Grande do Sul, um em São Paulo, né? Em Ribeirão Preto, né? E o outro em São Paulo capital e outro em Minas, tinha 4. Foi. E aí 2 deles abriram porta pra gente visitar lá, E humildemente conhecer. visitar, conhecer como é que era, que foi o pessoal do Rio Grande do Sul. Eu não me recordo mais como era o nome do plano. Muito Engraçado, tempo, não muito existe tempo. mais esse plano. Olha. Não existe mais esse plano no Rio Grande do Sul, não existe mais esse plano lá em Ribeirão Preto. O de São Paulo também, que existia na época, eu não ouço mais falar. E o de Minas tem até hoje e é um grande concorrente nosso, a gente tem que abrir o olho. Então, essa turma abriu portas pra gente. E na época, como eu ia muito para o Rio Grande do Sul, eu trabalhava nessa multinacional no ramo químico, e eu ia para o Sul, ia para São Paulo e tal. E aí eu consegui concatenar, né, com uma visita que eu ia fazer lá no Sul. E aí eu falei, Mônica, eu vou lá no Sul, o Sul é longe e tal, não dá para você ir, eu vou sozinho. Faço minha entrevista lá, e é uma sexta-feira de tarde, saí mais cedo do trabalho, e aí o pessoal me recebeu muito bem, e aí foi aquela conversa longa, eu sem script nenhum, mas tudo na cabeça, perguntando, saí dali, voltei pro hotel, escrevi tudo da conversa, várias folhas assim, parece que foi uma psicografia, né? Poxa, o que foi que eu conversei com o cara? Tinha aquelas perguntas, eu tinha decorado as perguntas, e falado lá, e veio as respostas, e eu fui esclarecendo. E aí Mônica, voltei por Campinas, me encontrei com Mônica, a Mônica veio de Salvador, foi de Salvador para lá, para Campinas, a gente alugou um carro e foi passar o final de semana em Ribeirão Preto. Dormimos aí numa sexta-feira lá em Ribeirão Preto, e no sábado a gente se encontrou. Foi lá. Com um plano de saúde, imagine, né? Ribeirão Preto, né? Por isso que é a Califórnia brasileira, né? É uma cidade do interior de São Paulo que já tinha, naquela época, quase 15 anos atrás, um plano de saúde. O pessoal realmente é diferenciado, né? Parabéns, Ribeirão Preto. Então, ele foi muito solícito também, passou a manhã inteira com a gente conversando, foi bem bacana. Aí eu já me senti à vontade de sacar até o script que eu já tinha, e aí fiz todas as perguntas possíveis e imagináveis, e sempre na prerrogativa dizendo para eles, olha, pessoal, a priori a gente não quer de forma nenhuma invadir o espaço, né, de vocês. Vocês trabalham aqui no Ribeirão Preto, vocês trabalham aqui no Rio Grande do Sul, a gente não vai vir para cá, né? Se bem que agora a gente está com um plano de invadir todos os lugares, mas enfim, naquela época muito assim, pensando no local, né, da gente, onde a gente estava, a gente tinha que abrir em Salvador, né, e adjacências ali, né, a Grande Salvador. E foi assim, né, a gente aí veio com muitas ideias. E o que eu acho interessante é que ele foi na ideia de fazer uma pesquisa, tá? Vamos fazer uma pesquisa, vamos analisar. E depois de colhido as informações, a gente conversando, né, ele fez, poxa, a gente se identifica com isso aqui. Então, acho que um plano de saúde, ele, na verdade, ele é uma ponte, tá? Uma ponte onde você vai ter os parceiros, que são as clínicas, e vai ter os tutores. E você já tem essa vontade de aproximar, né? De aproximar, e você já tem essa vontade de cuidar. Então, olha que coisa boa. E realmente, gente, cada tutor que entra na nossa família, a gente tem... É como se fosse o primeiro. Por quê? Porque é um animalzinho que vai estar sob os nossos cuidados, né? A gente tem uma rede excepcional. Então, assim, aquele cuidado, aquela forma de cuidar, de ofertar, de estar junto com o tutor na hora que o animalzinho tem necessidade, é como o Joaquim falou, aquele tratar humanizado realmente abre portas que a gente se sente que tá valendo a pena o desempenho e está valendo a pena nosso projeto de vida profissional. Então, o sucesso é algo que a gente vai ganhando com o feedback do que acontece na empresa. Então, isso para a gente foi muito legal. E fundamos a Vital Pet. Quando foi? Ele gosta de data, eu não sou de data. Foi há 13 anos, vai fazer 14 anos em fevereiro do ano Na verdade, que vem. assim, a gente abriu a empresa no finalzinho de 2010, mas começou as operações mesmo em início de 2011. Então, já se vão aí 13 anos e alguns quebrados. E uma coisa engraçada, como começou, Joaquim? A gente começou assim, ó. Começamos num quarto, num apartamento bem pequenininho, né? Começamos no quarto e aí, fale um pouco sobre a planilha. A planilha aqui, gente, foi assim, algo gente, diferente, assim, né? A gente, como todo empreendedor nato,
a gente nasce sem dinheiro, né? Então, a gente não tinha dinheiro para botar plano de saúde. A gente imaginava assim, poxa, plano de saúde vem logo na cabeça Sul América, Bradesco, né? Os grandões aí que até hoje são, né? E não existia um plano de saúde de referência naquela época. E a gente tinha que se criar, né? E sem dinheiro, sem nada, e eu muito bom em planilha. Inclusive, aí volta uma história, né? Por causa dessa planilha, né? Tem a planilha, bom, só para finalizar, eu criei uma planilha mega, super, toda programável e programada para administrar o plano de saúde. E resolveu muito bem durante muitos anos. Inclusive lá ainda hoje tem as órfãos da planilha, porque quando a gente tirou a planilha e comprou de fato um sistema, implantou um sistema, foi um choro generalizado, porque a planilha funcionava, e funcionava mesmo. E aí, puxando o gancho, há 30 anos atrás, como é que eu conheci Mônica? A gente trabalhava na mesma empresa, né? Mônica era secretária de um departamento e eu era, na época, estagiário de outro departamento em engenharia. E aí a secretária da minha área, né? Onde eu atuava, falou assim, Joaquim, você que é tão bom em planilha e tal, poxa, tem uma colega nossa, Mônica, que está precisando de uma ajuda, né, com planilhas, e ela tá meio enrolada lá. Você pode dar uma luz? E, gente, isso tem tanto tempo, tem 30 anos, que nem o Excel existia. Isso revela a nossa idade, né? E o celular? O celular não existia. Era uma planilha, chamava 4 Pro, né? Que era a bambambam na época. Todo mundo usava 4 Pro. E aí eu fui ajudar a Mônica, e aí foi nessa de ajudar a Mônica na planilha, e que a planilha, né, nos uniu. É o cupido. A planilha foi o cupido. E aí eu fui ajudar a Mônica, a gente se conheceu, já se olhava ali e tal, dava aquela, né, um entre olhares e tal, mas foi o ajudar da planilha, do trabalho ali, né, me dando trabalho até hoje. Mas dizem, Juca, que casamento e mortalha do céu se talha, né? Então isso é um ditado muito antigo, e de repente, ó, e aí a planilha Pois é, então aí teve essa história engraçada da planilha, né? Que tudo era planilha e eu era o administrador da planilha. A planilha só faltava ter login e senha, né? Mas era uma planilha bem, bem robusta. E aí, como a Mônica falou, pessoal, a gente trilhou muitos anos, começando do zero ali, do zero mesmo. E um fato engraçado, né, que assim, a irmã de Mônica, a Mercedes, trabalha conosco até hoje, ela é financeira, faz parte do financeiro nosso, e ela, na verdade, ela começou fazendo o atendimento, né? Então, Mercedes era o financeiro, era o atendimento, era a parte de direcionada para vendas. Mônica vendia, né? Era a parte de vendas e comunicação com as clínicas, e eu nos bastidores tomando conta da planilha, né, para que tudo funcionasse, todos os processos desenhados ali na planilha para que a coisa funcionasse. Era muito engraçado que a gente tinha um telefone fixo, não era nem 0800, hoje é um 0800, todo, né, chique e tal, com gravação, com URA, com tudo. Mas na época era um telefone fixo que ficava lá, um computador, um notebook que dentro de um quarto, né, e a gente foi precursor do home office, né? Era um home office. Claro que na época não tinha esse conceito de hoje, né, de home office, então, mas era um escritório dentro de casa e a gente tinha um escritório virtual com o nosso contador, né? Nosso endereço era, de verdade, um escritório do contador, né? Quando as pessoas viam lá o boleto para pagar, alguma coisa desse tipo, o escritório era o escritório virtual, a gente não estava lá, estava dentro de casa. Né, algo avançado, depois de quantos anos? Quase 30 anos. Que hoje ainda tem. 30 anos, não, desculpe, depois de 13 anos. Aí com pandemia, com tudo, se estabeleceu essa coisa bem interessante de home office, de trabalhar híbrido, trabalhar um pouco em casa e tal, essa mobilidade toda, essa comunicação avançada que a gente está hoje. Mas assim, a pessoa ligava, o fato engraçado era isso. A pessoa ligava, né? Olha, tudo bom? Estou com um problema aqui. É do atendimento? Ah, sim, é do atendimento. Mercedes falando e tal, o senhor deseja alguma coisa? Ah, não, eu estou com um boleto atrasado, você pode mandar um boleto para mim? Ah, eu vou entrar em comunicação aqui com o setor financeiro para enviar para a senhora o boleto atrasado. Aí ela desligava e se o setor financeiro era ela mesma. Aí ela entrava lá na aba e tal, que gerava o boleto,
E aí gerava o boleto e mandava por e-mail para a pessoa. Enfim, nem o WhatsApp existia direito Isso. naquela época, né? É. Não era difundida como hoje. Então era tudo por e-mail mesmo, a maioria das coisas. Mas foi outra coisa engraçada, né? Que a gente se reinventava, né? Inventava coisa, pensando que era para transparecer uma grandeza de uma empresa organizada, que tinha vários setores, mas era todo mundo no mesmo setor, né? Era uma pessoa que era atendimento financeiro ao mesmo tempo, Mônica na parte comercial e eu assim, por trás dos bastidores, né? Tendo minha profissão, né, de engenharia e tal, mas atuando na administração do plano. Então, foi assim muitos anos, né? E o que é bom que a gente notou é que foi dando certo, pessoal. Porque era tanta energia colocada, era tanto amor no que se fazia, que ela foi prosperando, prosperando. Foi, de repente, quem fazia o plano se sentia tão acolhido e tão assim, tão bem suportado as coisas que eram necessárias para os pets, que se indicavam para a mãe, para o pai, para o irmão, para os amigos. E aí fomos crescendo, crescendo, e aí veio o advento da pandemia. A pandemia onde nós, humanos... Ô, Mônica, me permita só voltar um pouquinho antes. Sim. Eu acho assim um recado, assim, acho que tá talvez muita gente assistindo aí que abre um negócio e sofre com ele, né? Colocar um negócio não é fácil, né? É muito difícil. Aliás, tudo na vida, né? Requer muita dedicação, né? E muito foco, né? E ainda mais hoje, né? No mundo que tem tanta distração, né? Isso. Começar por esse rapazinho aqui, né? Que tira a gente do foco. Existe uma pesquisa, né? Vou falar em foco, né? E quando você se distrai por alguma coisa, você está trabalhando, se distrai, vai ver rede social e tal, e depois volta. Isso é uma pesquisa, tá, gente? Não sou eu que estou falando. Que você precisa de aproximadamente 20 minutos para você voltar no ponto que era antes. Você vê o nível, né? De distração e de falta de foco. E aí uma coisa que a gente tem que contar, né? Que essa estrada de 13 anos e tal, é que muitas vezes, pessoal, assim, não desista. Porque, assim, o curto prazo é cruel. Se você pensar só no curto prazo, o curto prazo não é justo. Mas se você pensar assim, poxa, a Vitalpet, como é que era há 13 anos atrás, toda com planilha, sem gente, sem estrutura, num quarto, e você pensasse no curto prazo, um mês depois, você desistiria, né? Muitos desistem. Muitos. Você desistiria porque a gente levou, acredite, né? Como eu trabalhava, tinha salário, a gente mantinha a casa. Mônica, para começar a nós tirarmos alguma coisa da Vitalpet foi pelo menos 2 anos. 2 anos. Sem tirar nada, só trabalho e acreditar. Então, assim, o curto prazo, pessoal, para quem é empreendedor e está aí na labuta de levar os seus sonhos a cabo, a realizar, é cruel, não é justo. Agora, o longo prazo, após uma persistência, após o foco, ele é recompensador, porque ele traz no longo prazo justamente aquilo que você plantou lá atrás. E teve persistência. E essa persistência que a gente quer aqui com o podcast. Imagine só, daqui a alguns anos, né, são 50 semanas aproximadamente por ano, né? Então, vamos supor que a gente tá no podcast 200. E tá, digamos, né, o que a gente quer, estourado no Brasil no segmento pet. A gente vai olhar para trás e dizer assim, poxa, começamos no dia 4 de junho de 2024. 11 de junho. 11? Que amanhã é dia dos namorados. Isso, Não vou esquecer. 11 de junho, 4 já passou. 11 de junho de 2024. Hoje passou o tempo, em 11 de junho de 2028, passaram-se 4 anos. E estamos no podcast da Vitalpet número 50 vezes 4, 200, e que tivemos que trilhar 50 programas, 100 programas, 150 programas para ser listado como um dos podcasts talvez mais ouvidos. Então, é essa persistência que a gente tem que ter. É essa persistência de fazer o amanhã o que tem que ser feito e fazer depois o que tem que ser feito, sem esperar talvez o brilho e
a adrenalina ou a dopamina que, por exemplo, as redes sociais dão, né? Que você vai curtir, que você vai passar, você vai botar o kkk, que vai... É suor. E, de novo, né? Vou repetir para vocês guardarem essa mensagem. O curto prazo não é justo. Se você pensar no curto prazo, você desiste. E outra coisa boa. Porque o prazer e a recompensa vem no longo prazo. Isso é para a vida. E outra coisa que você está colocando, Juca, que eu acho muito importante, é que a gente vai, a cada tipo de convidado que a gente fizer a escolha e fazer o convite... Para visitar a gente aqui? Para visitar a gente aqui, eles vão estar trazendo uma experiência única, né? Uma experiência única. Essas histórias, né? E a experiência única de cada pessoa que chega aqui e tem esse elo mágico, né? Que é gostar dos animais, que faz com que nós, humanos, sejamos muito mais verdadeiros, né? Muito mais carismáticos, porque é algo invisível, né? Então, cada pessoa que vier aqui, através do nosso convite, através da orientação da Mostarda, que é justamente essa mídia social que hoje nos dá o suporte, que é muito importante. Então, a gente vai estar trazendo aqui uma verdade, um mito, né? Algo esclarecedor para você ter esses programas como algo rico, né? É isso que a gente quer, a proposta nossa é essa. E voltando à história, né, da nossa crise que tivemos, né, da pandemia, onde nós humanos tivemos nossas vidas em risco, né? E também quantos amigos, familiares nós perdemos, né? Foi algo assim, gente, que foi surreal. Da noite pro dia todo mundo fechou as portas, né? A gente foi para casa, né, da noite pro dia. E a gente ficou pensando, né, Joaquim? Poxa, será que a Vitopet ela vai conseguir, né, sobreviver, né, nesse tempo? Então foi algo assim surpreendente para a gente. Por quê? Foi um momento muito tenso, né, para todos, e a gente ficava imaginando assim, poxa, será que a Vitopet vai sofrer com isso? Era incógnita, né? E felizmente as clínicas, né, o governo, na verdade, elegeu, né, as clínicas veterinárias, alguns setores como prioritários para ficarem abertos, e a clínica veterinária, eu amo, o veterinário não foi diferente, graças a Deus, e aí a gente continuou, e foi um momento diferenciado, né, a gente teve que se reinventar, a gente teve que se ajustar os processos de trabalho e tudo mais, para que a gente pudesse ter êxito. E aí veio uma recompensa muito bacana, porque em vez da gente sumir do mapa, como muitas empresas sumiram, né? Infelizmente, né? Infelizmente, e teve que se reinventar e tal. A gente teve que se reinventar e surfamos muito na onda do digital. Então, assim, foi nessa época que a gente começou no mundo digital mais pesado, né? Investindo mais pesado no mundo digital, porque era o digital que trafegava, ninguém pegava panfleto. O forte nosso era panfletar, né? E a gente foi para o mundo digital, ninguém pegava mais panfleto, então a gente começou a investir no mundo digital, né? E também nas comunicações, no fechamento de planos de forma online, né? Tanto no próprio sistema nosso, no próprio portal nosso, quanto ali pelo WhatsApp. Então, e foi uma reviravolta, e foi no momento ali entre 2020 e 2021 que a gente mais cresceu. Foi. E outra coisa, Joaquim, a gente mais cresceu. Eu acho, assim, aquela história, né, Mônica, que a gente conversa assim, por que mais cresceu, né? Todo mundo em casa, adquirindo até mais pets, né? Se preocupando mais com o pet, sem poder muito sair, né? Mas sair, assim, para levá-lo numa emergência, algo do plano. E usava o plano e tinha no plano um suporte interessante, porque tinha muita gente mesmo que perdeu, né, renda. E um dos motes, né, de ter um plano de saúde é o quê, pessoal? É a gente levar o que a Mônica falou, né? Levar a segurança, a tranquilidade, uma rede extensa que você possa trabalhar na prevenção, né? Mas também no suporte financeiro para os tutores, né? Então, assim, se você tem um pet e você, poxa, não quer que ele sofra e ele tenha longevidade, a melhor coisa é você investir num plano, né, de saúde. Porque você pode fazer temporariamente, né,
frequentemente revisões assim, diminuir esse distanciamento, né, que as pessoas tinham do veterinário, que só levava o pet quando ele estava nas últimas. Infelizmente Ou o pet... para vacinar. Ou para vacinar, mas tinha aquelas vacinações de rua, como tem hoje, do governo, que tapava ali essa lacuna, Aqui era né? zoonoses, que é Aquelas antirrábica. zoonoses, mas de fato não tinha aquela preocupação de ir mais constantemente. E a Vitopet nasce muito com esse propósito, né? De trazer ao tutor, trazer às pessoas justamente esse olhar preventivo, né? Esse olhar preventivo que a gente tem, né? Quando a gente contrata um plano de saúde, quando a gente faz um seguro de carro, quando a gente faz algo dessa natureza, né? Para trazer o quê? Trazer segurança. Segurança onde? Segurança financeira. Então, você traz a segurança financeira, a gente trabalha vendendo essa questão da segurança financeira, como também uma segurança com relação à prevenção. E por que também não dizer, né? Quando a gente trabalha muito prevenção, a gente diminui muito o risco, né, daquele pet ter um problema maior de urgência, emergência, mas não livra totalmente, né? Não é porque a gente faz um seguro um plano de saúde, por exemplo, para humanos, a gente vai lá fazer o check-up, que a gente não é surpreendido com, de repente, né, um acidente, algo que você caia, ou você está num carro, haja uma colisão e você venha sofrer algo que você precisa ir imediatamente ao hospital. E aí, no caso do plano, também você consegue cobrir essas demandas de última hora, né? De você poder pegar o pet, assim, poxa, ele caiu, né? Muitas vezes a patinha quebra, né, Mônica? Ou um acidente, e aí a pessoa leva o animal, o pet, né? E muitas vezes ele ia ter uma despesa de 10, 15 mil reais e o plano está ali justamente para sanar, né, essa demanda sem um custo tão alto. Né? Mas assim, o que é interessante, além de ter um plano, né, hoje, é que quando a pessoa, né, ele tem um animalzinho, com certeza na vida dele, né, se você cuida dele, um filhotinho que tenha todas as necessidades supridas, uma boa alimentação, um bom manejo, as vacinações, as vermifugações e programar, caso você não tenha a intenção de colocar ele para ter filhotinhos, você programar a castração, isso tudo faz com que, né, o pet que é filhote se torne um adulto saudável, com todos os pré-requisitos e o que a gente mais quer, né, um idosinho que seja também saudável, né, e ter um plano que você possa confiar, que você tenha uma rede qualificada, uma rede que você sinta que realmente atende às necessidades do seu animalzinho para cirurgias, para internamento, para acompanhamento, para especialidades que são diversas para você estar monitorando o idosinho, monitorando um shih tzu que hoje tem muitos problemas dermatológicos, oftálmicos e outras raças também. Então, você sente que você se sentir acolhido e que você possa contar na hora que você tiver a necessidade é algo que você se sente realmente realizado. E fomenta mais ainda você querer mais pets. É um vício, né, gente? Quem tem um animalzinho, daqui a pouco ele quer já dois. Tá com 4 lá em casa. Né? Lá em casa Quatro? tem três. Tem três. Eram 4 e até e alguns agregados que chegam para lá, vou ficando. Joaquim, Mônica, tem uns gatinhos lá do condomínio, né? Que o condomínio da gente tem muito gatinho peridomiciliar, né? Que não tem ninguém para chamar de seu. E eles vão entrando e vão se chegando. Então, isso acontece também com o tutor, que tem um pet, daqui a pouco ele tem 2, depois ele tem 4. E nós criamos também planos adequados, né? Para quem tem vários pets e com certeza o custo vai cair muito se ele fizer um plano família, por exemplo, onde ele vai ter um custo melhor. Então, justamente essa pegada, essa sensibilidade que nós temos em estar formando um podcast, levando a você ao seu lar, né? Informativos importantes, que a gente tem certeza que vocês vão se sentir mais acolhidos ainda. É um vínculo que a gente vai criar com vocês para poder estar trazendo muitas informações. E, com certeza absoluta, nossa realização por detrás, né? Porque, na verdade, a Vitalpet, ela não está com você, né? Nas clínicas, não está com você fazendo um banho-tosa.
Isso me frustra um pouco, porque eu sou médica veterinária, mas eu sempre que posso, eu estou na rua colhendo os animaizinhos e cuidando, né? A gente tem um sítio chamado Doce Lar, que vai ser nosso convidado aqui, onde a Constância tem um ideal e cria hoje vários pets de rua. Vários pets que ela acolhe, e ela hoje está com a prefeitura de Camaçaris, para a gente é uma honra. A gente começou com ela também, ela começando com 20, 30 cães, hoje ela tem mais de 150 cães e 50 gatos. Então isso também é algo muito legal para a gente estar trazendo para vocês conhecerem, né? O que Mônica, você traz, Mônica, é bem bacana e faz lembrar a essência da gente, né? Então essa questão da prevenção, né? Essa questão também da urgência, estar ali de mãos dadas, né? Não presencialmente, mas estar ali junto para dar esse conforto, né? Essa segurança para o pet e segurança financeira. E essa questão de não estar junto, mas estar sempre acolhendo, né? Então, a gente tem a visão lá na nossa empresa da gente ser a Vital Pet, a visão da empresa, da Vital Pet é ser o melhor parceiro nessa jornada de cuidar desse ente tão especial que é o pet, né? Que está no nosso dia a dia, que é um filho, considerado um filho nosso. Então, a gente quer justamente isso, trazer segurança, trazer tranquilidade, né? Trazer confiança e, acima de tudo, o acolhimento. E todo esse mote de acolher e essa característica nossa que a gente, aos trancos e barrancos, né? Porque tudo dizia da história do foco, né? A gente conversou e aí eu agradecer muito a ideia do nosso parceiro nas mídias sociais e da mídia como um todo, que é a turma aqui da Mostarda, que veio trazer essa ideia, né? Assim, por que não um podcast, né? Para a gente trazer todo esse acolhimento, E a essência. essa essência de uma maneira mais humanizada, de uma maneira mais fluida, de uma maneira que a gente traga convidados, né? E que explore todo esse mundo e que a gente conte um pouco do nosso dia a dia, né? Da nossa forma de trabalhar, da nossa forma de atuar no mercado, né? Que não tão frio, né? Como o capitalismo às vezes é mandatório, né? Mas a gente ter essa pegada, como a Mônica falou, de trazer algo, uma essência de acolhimento, de trazer segurança, trazer parceria, né? Trazer, nos momentos mais críticos, a gente está junto. E essa foi a ideia, né? Do podcast, a gente está aqui, né? Trazendo convidados. Hoje é um primeiro dia, né? Como a Mônica falou, da gente bater um papo, relembrar essas essências, relembrar a nossa história e de como chegamos aqui, né? E dos nossos parceiros também, né? Tanto vai ser um mote para trazer nossos parceiros, né? Quanto contar histórias deles e dos tutores. E que vem uma coisa interessante que eu achei na escolha da nossa agência que ia nos dar essa visão para o mundo, né? É que foram, se eu não me engano, ficaram três finalistas, entre elas ficou a Mostarda. E quando a gente perguntou, poxa, mas por Há quê? 2 anos atrás, né? Foi, 2 anos atrás. Mas por que esse nome Mostarda? Foi isso que eu decidi por eles por conta disso, tá? E ele falou assim, porque a mostarda, ela é uma sementinha minúscula, infinitamente pequena, uma das menores sementes. E quando a gente coloca ela para germinar e ela se transformar, é a maior árvore, gente. Pesquisem é uma árvore imensa, né? A mostarda é uma árvore imensa, né? Pesquisem na internet, botem esse árvore da mostarda. Então isso me deu a clareza naquele momento, não, eu quero a mostarda na nossa vida. Porque eu tenho certeza que ela vai fazer com que a gente seja visto da forma que a gente trabalha, sermos vistos da forma como atuamos, e isso realmente vai fazer a nossa diferença. E não foi um engano, gente. Eles estão mudando a nossa história, fazendo com que a gente seja visto, desejado, e quem vem para cá realmente, poxa, mas vocês existem. Às vezes a gente pega um animalzinho numa circunstância que a gente até se envolve muito, né? Eu fico nos bastidores ali com os parceiros das clínicas, as clínicas ajudam naquele momento, que o animalzinho só precisa daquilo para sobreviver.
Então, quando isso acontece, entre os parceiros, que são as clínicas que a gente tem maravilhosas, clínicas que são, assim, parceironas, porque nos acompanham há 13, até mais, 14 anos, porque elas estavam no convite para formar a Vitalpet. Então, a gente se sente, né, que nesse momento que a gente faz a diferença para aquele animalzinho, isso faz com que a Vitalpet ganhe energias infinitas. E o acolhimento das pessoas, o agradecimento das pessoas vem para a gente de uma forma que realmente nos toca muito, né? E nos projeta para cada vez mais trazer para vocês propostas e projetos e planos diferenciados no mercado, e acontece muito, né? Vou falar em projeto, vou falar em projeção para frente, né? E voltando àquela história do curto prazo, não é tão justo às vezes, né? Ou quase sempre. E o longo prazo traz recompensas se você está focado, se você está no caminho. É que o curto prazo sempre está na nossa presença. Qual o curto prazo da Vitalpet hoje? É o sucesso do podcast? É você estar aqui fazendo os programas? É querendo, como a gente tem um plano agora, né, agora em 2024, se estruturar melhor ainda, para que a gente possa alçar voos em outras capitais do país. A gente trabalha fortemente aqui em Salvador, né, e grande Salvador, né, mas também em algumas cidades, né? A gente já está em São Paulo, né? A gente já está em Porto Alegre, a gente já está em Chapecó, aqui no Nordeste a gente está em Sergipe, Aracaju, né? Em Maceió, né? Subindo mais um pouquinho, a gente já está também começando ali em Caruaru, né? E daqui a pouco, quem sabe, a gente vai para Recife, vai para Curitiba, vai Brasília, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro a gente já está em algumas cidades que não é a capital, mas são cidades do interior, do norte e do sul do Rio de Janeiro. Mas, enfim, a gente tem que se estruturar melhor, né? E o próximo passo da Vitalpet é querer alçar voos nessas capitais, nessas cidades e em mais cidades, né? Assim, aí vem um longo prazo, né? Em quanto tempo isso? Em 2 a 5 anos a gente está nas principais capitais do Brasil, sim. E o grande desafio, como é que a gente leva essa essência? Essa essência do acolhimento, essa essência da segurança. Como crescer uma empresa mantendo essa essência. Primeiramente, essa essência dentro de casa, né? Com nossa cultura de produtividade e tudo, mas trazendo essa leveza, né? Trazendo essa responsabilidade, mas com leveza, né, dentro da equipe, e transparecer isso para o cliente, que já é nosso cliente, e aí é um trabalho muito de atração do nosso parceiro da Mostarda, de como a gente trabalhar essa essência para trazer isso às pessoas, ou seja, a Vitalpet como um melhor plano de saúde, julgado ser um dos melhores ou o melhor plano de saúde por causa dessa essência, mas trazendo também no bojo disso tudo uma rede extensa, parceiros que comunguem desse ideal, né? Parceiros do bem, e que a gente possa trilhar esse caminho, talvez não tão rápido, mas se a gente quer ir longe, a gente tem que fazer as coisas um pouco mais lentas, mas mais consistentes, né? Então, eu acho que o recado é esse, para que a gente possa trilhar na vida, seja a dois, seja com seu pet, seja na empresa, é que, assim, não pense no curto prazo. Trabalhe no curto prazo, né? Sabendo que ele não é justo com você, porque você está acostumado com recompensas fáceis, né? Digamos, né? No dia a dia, né? De dopaminas e tudo mais. Mas essa recompensa não vem no curto prazo. Ela vem no longo prazo. E a gente tem que ajustar os ponteiros todo dia, fazer aquilo que tem que ser feito para que a coisa aconteça. Assim vai ser na Vitalpet, assim vai ser no podcast, assim vai ser na nossa vida a dois, nos dedicarmos, né? E aí eu me lembro, viu, Mônica, de uma história que eu vi outro dia, um monge falando para outro, enfim, para um discípulo, assim, ele falando, né? O passarinho é feliz porque canta,
ou canta porque é feliz? Isso é Né? para se pensar, O viu? passarinho é feliz porque canta ou canta porque é feliz? Depende da circunstância. Pois é. Então eu acredito muito. Não é que o passarinho está cantando, ele está feliz, não. É porque ele canta para ser feliz. Ou seja, faça aquilo que você gosta, faça aquilo que lhe dá prazer, trace um objetivo na sua vida. Tenha momentos, obviamente, de dificuldade, mas cante, né? Busque isso, porque é o cantar, é o dia a dia, né? É o bater no martelo ali, o machado todo dia, né? No mesmo lugar e com planejamento, com ajuste de rota, mas ali com consistência. E é o cantar do passarinho, chova ou faça sol, ele vai cantar às 5 da manhã para você. Ele, feliz ou não, ele vai cantar. Então eu acredito muito no contrário que todo mundo pensa, assim. E que o monge traz esse pensamento, né? Assim, o passarinho não está feliz porque canta, ele canta para ser feliz. Então, é esse dia a dia que lhe traz a felicidade, né? Esse estado, né? Que você assim, poxa, o passarinho está tão feliz cantando, mas ele sabe lá o que é que ele sofre no dia a dia para obter e não quer nem saber, tá cantando todo dia às 5 horas da manhã. E quer ver uma coisa interessante? Então a gente acredita muito nisso, né? Na busca desse ideal, na busca dos seus objetivos, para que a gente possa fazer. E, gente, né, Mônica, assim, quando a gente começa uma coisa, a gente é meio persistente, tá? Então a gente vai fazer de tudo para que a gente traga aqui as melhores pessoas possíveis, para que a gente possa fazer um podcast bacana, para que vocês possam acompanhar, né? Para que vocês possam receber informações e estar muito mais próximo, de uma forma humana com a gente, e estando a par nesse dia a dia do mundo pet e principalmente de como é que a gente atua dentro da nossa empresa, que a gente leve isso para vocês e traga parceiros bem bacanas, histórias bem bacanas aqui, para que a gente se divirta, mas leve também informações bem bacanas para todos. E assim, uma coisa interessante que quando a gente estava aqui há 1 hora mais ou menos atrás, não sei quanto tempo tem que a gente já está aqui, a gente estava preocupado, poxa, como é que a gente vai fazer, né? Como é que a gente vai fazer? Já estamos há quanto tempo aí? 50 minutinhos. 50 minutinhos. E olha que estava interessante. Meu Deus, como é que a gente vai conseguir, né? Que a gente estava estipulando mais ou menos 1 hora. Como é que a gente vai fluir 1 hora de conversa? Gente, parece que tem 5 minutos. Porque quando você passa, né? Que você está tirando um pouco da sua experiência, da sua vida e contando aqui, formamos uma empresa para vocês praticamente em 50 minutos, para a gente é 1 minuto, né? Então, é uma sensação estranha, viu? Estar aqui. Podemos... É uma sensação nova pra gente, né? E convidar alguém... Nesse bate-papo. Convidar alguém que não seja também nosso cliente, fazer assim uma amostragem de uma pessoa que trabalha muito. Quer ver que eu admiro muito essa pessoa que sai de casa, que a gente vê às vezes, né? Vendendo alguma coisinha na rua. Então, a gente, poxa, é uma pessoa, é um ser humano, né? Que está ali batalhando, lutando. E eu vejo muito aqui no centro de Lauro de Freitas. Quem sabe a gente possa trazer uma pessoa dessa do dia a dia que a gente vê passando, fazendo algo e trazer, pô, me conte aí como é o seu dia a dia. Algo diferente, né? E se vocês puderem opinar também, poxa, convide uma pessoa do ramo tal. Isso é importante para a gente. Vocês sinalizarem para a gente o que vocês gostariam de estar... que a gente trouxesse aqui para esse encontro semanal, tanto né? Pessoas como assuntos, né? Pessoas. Olha, poxa, o assunto tal é importante a gente saber. É importante isso. A gente vai receber, vai fazer uma triagem, tomara que sejam muitos assuntos, vocês participem bastante dizendo o que é que vocês querem e que a gente, oh meu Deus, o que é que eu vou falar e vou priorizar. E a gente prioriza e aí traz um profissional ou traz uma história embutida naquilo, naquele assunto, para que leve informação, entretenimento e muita coisa bacana para vocês. Então, assim, a ideia do podcast é essa. E que esse olhar, né, que a gente acha que foi escolhido assim, acho que só falta falar, né? Foi assim a mostarda. Bacana, né? A mostarda. A mostarda tá de parabéns, né? Ficou bacana aqui, ó. Né, a patinha, aí tem o microfone. E assim, olha a expressão, gente.
Quem não tem hoje um Bem pet, vivo, né? A galera quem que não o tem gato hoje e um o pet, cachorro, o pet. com certeza absoluta, acho que vai tendenciar, porque é mágico. Você chega às vezes em casa morto de cansado, poxa, ali, sabe, cheio de energia que você teve Se esvaiu, né? que driblar, né? E você deita assim e vê o pet lá, aí faz aquele carinho, dá uma lambidinha assim, e você, poxa, você parece que você acorda e que vem aquela energia mágica e que você se renova. Então, quem tem o pet, cuide, zele, proteja. Quem não tem, pensa na possibilidade, porque você vai se renovar e a vida, gente, é tão rápida, né? Nossa vida é rápida demais. De repente estamos com 30, 40, 50, daqui a pouco viramos vovós. E às vezes a gente olha no espelho, fazer igual o programa que a gente assistiu de Ney Mato Grosso, ele fez, eu me olho, Não me sinto com 80 e poucos anos de eu idade. me olho, não me sinto, eu sou outra pessoa. Eu tô vendo aqui o corpo que tá, né, ficando mais velho, mas eu me sinto aqui um jovem. Então, é isso. E ter pets, com certeza você vai se tornar um jovem de espírito e de corpo, porque eles motivam a você a andar com eles, né? A levar eles para um shopping que hoje já pode, olha que beleza. Os pets hoje estão nos shoppings, os pets hoje estão nos hospitais. Que vem uma coisa legal que eu acho também que eu não fiz, mas que estou pretendendo fazer. Pegue um pet seu que você Essa eu não sabia, ama, vamos ver se eu sei. Né? que você ama, Já sabia. e leve para um asilo de idosos, gente. Eu tô com isso na minha cabeça, acordei com isso em pensamento hoje, viu? Levar no asilo de idosos um pet que seja carinhoso, Idoso humano. o idoso humano, eles vão amar, amar. Ou então, tem várias crianças também, né, que para serem adotadas Eu já hoje, vi isso em hospitais, né? Assim, tem hospitais, pessoal vestido de palhaço, mas também, se eu não me engano, pets. a visita de pets, não sei se é hospitais ou já com Foi o asilos, viu? Matagão Gesteira, eu acho que foi. Eu não me recordo se foi. Olha que Eu ideia. não estou me recordando bem se foi em hospital, porque pet em hospital, não sei se é Pode, permitido ainda. pode, Não sei. pode. Eu tenho minhas dúvidas, mas com certeza em lares de idosos, É perfeito. eu acho que é perfeito. Olha as sim, propostas pode boas, né? Mas, gente, eu acho que é isso. Acho que esse primeiro programa foi trazer um pouco do nosso intuito aqui com o podcast, de humanizar essa comunicação com todos vocês, trazer informação, trazer histórias bacanas, né? Tá junto, trazer essa essência da Vital Pet para junto de vocês, né? E acredito que semanalmente a gente vai ter novidades aí e muita coisa boa, muitos convidados bacanas aí pra gente trocar ideias e trazer esse mundo pet para vocês, tá? E essa essência, né, que a gente trabalha lá dentro da Vital Pet, que assim, eu não diria vender, né, mas assim, comercializar algo imaterial, né? Que a gente não vende planos de saúde. A consequência é plano de saúde, como é chamado, mas não é. A gente vende segurança, a gente vende saúde, a gente vende longevidade, a gente oferece assim, tranquilidade e mais do que tudo, né? Essa pegada do acolhimento. Então, é isso tudo que a gente quer trazer para vocês a partir das próximas semanas aí com o caminhar do nosso trabalho agora com o podcast, trazendo essas informações para vocês, tá? Então, muito obrigado aí por conversarmos aí. Eu acho que digamos assim, o objetivo final da gente com vocês é trazer, alimentar esse pensamento, né, aos lares, ou seja, esse pensamento de acolhimento, de segurança, de fraternidade. Então, isso tudo vem somando, né? Vem somado para que a gente possa fazer um programa legal com a participação de vocês. Massa. Participem, como a Mônica falou, coloquem lá desde já o que é que vocês querem que a gente possa trazer aqui como assunto, que a gente vai com todo carinho. Não sei se vai ser de imediato, mas a gente vai trilhar e vai trazer muita coisa bacana para vocês. E outra coisa boa. Pra gente conversar. E outra coisa boa é que a gente, com certeza absoluta, nesse caminhar, a gente tem adquirido muitos amigos. Amigos mesmo, que a pessoa vai lá, às vezes, nos visite, vai ficar nosso endereço, vai lá na Vital Pet só para conhecer.
poxa, quem é aqui? O pessoal da Vital Pet. E vai lá nos conhecer, fez, poxa, você salvou meu animalzinho, você nos ajudou. Então, esse reconhecimento também a gente tem grandes amigos. Nesses 13 anos, com certeza tem bons amigos. E bons amigos mesmo, as pessoas vão, nos visitam, às vezes procura ver um evento que a gente vai estar para poder estar junto, a gente às vezes está em algumas clínicas fazendo café da manhã, ou então a gente está buscando ir no sítio do Ocilar, que também é outra visita que se puderem fazer. Quem estiver querendo um animalzinho, dá um pulo lá, porque vão ter. Vocês estão até, vamos assim, arriscados, em vez de buscar um pet, voltar com 2. Isso aconteceu com a gente na hora de comprar o pet, né? Que a gente comprou na pandemia. A gente foi pegar um, pegamos 2. Então, no sítio é a mesma coisa. Você tem esse risco de você ir lá, pegar um filhote de pelo para você cuidar, ou até mesmo um idosinho, ou um adulto que precise de um lar, e de repente você voltar com 2. Então, nosso convite e agradecer, né, toda a equipe aqui que está atrás, que vocês não estão vendo. Vários olhinhos aqui, cheios de energias, passando aquele agradecimento por esse programa ter sido tão mágico, tão bonito. E contamos com vocês nos próximos. É isso aí. Obrigada.